Cheguei chegando, família Chicote neles. Mais um vídeo interessante. Eu quero que vocês raciocinem junto comigo com esse vídeo. Deixe o seu joinha, seu like é importante para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas no YouTube. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e deixe o seu comentário. Olha só. Governador João Dória vai alugar 4.500 leitos particulares para pacientes com coronavírus. Eu tinha feito um vídeo onde eu vi no G1 que era 3.300 leitos, mas na verdade aqui eu vi atualizado aqui que na verdade vão ser 4.500 leitos. Governador João Dória vai alugar 4.500 leitos de hospitais particulares. Nossa, tá sobrando bastante leito nos hospitais particulares, né? Hospitais privados. Isso vai custar quase 600 milhões de reais. Olha aqui, ó, 594 milhões de reais, sendo 432 milhões para leitos de UTI e 162 milhões para leitos de enfermaria. Eu quero mostrar para vocês aqui algo interessante que eu tive pesquisando. Olha só, gente. Será que o João Dória está pegando esses leitos porque está realmente lotado os hospitais públicos de São Paulo? Ou ele quer ajudar os hospitais privados que estão com poucos pacientes, bem poucos pacientes, né? Pessoas pagam, né? Podem pagar. Só para vocês terem uma ideia, aqui tem 37% da população de São Paulo, que são 12 milhões de habitantes, pagam convênio ou pagam hospitais particulares, né? Pagam consulta, exames. 37% da população aqui de São Paulo vai dar mais ou menos uns 4 milhões de habitantes, 3 milhões e meio, que é bastante gente. Engraçado que os hospitais privados estão vazios, né? Parece que o Covid só pega mais os pobres, né? Vamos ler aqui uma reportagem interessante do Paraná. Como eu perguntei para vocês, será que os hospitais de São Paulo estão superlotados? Ou o João Dória está alugando esses leitos para ajudar os hospitais privados a não terem muito prejuízo durante a pandemia por estarem com poucos pacientes? Vejam só, e aí eles ganhariam um dinheirinho a mais, porque lógico que tem muito mais paciente na rede pública, né? Para você ter uma ideia, 180 milhões, 170 milhões de brasileiros usam o SUS, né? Os hospitais públicos no Brasil. E a minoria usa hospitais privados, porque aí tem que pagar, e nem todo mundo tem condições de pagar, a maioria do povo é pobre. Vamos ler aqui essa reportagem do Paraná. Queda de 50% na ocupação dos hospitais privados e aumento de custos com Covid-19 devem reduzir funcionários e leitos. Quer dizer que lá no Paraná, devido a muito pouco paciente nas redes privadas, eles vão diminuir os leitos e vão demitir funcionários. Vou ler aqui rapidamente para vocês verem a situação dos hospitais privados. O Sindipar, Sindicato de Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Paraná, estima uma queda de 50% na ocupação dos hospitais do Estado e prevê uma consequente redução no quadro de funcionários e leitos das instituições privadas nos próximos dias. Os representantes do setor esperam que soluções propostas pela entidade, como isenção de taxa de luz e água e isenção de impostos sobre serviços, ISS, no caso não pagar nem luz, nem água e nem imposto sobre serviços, sejam aceitas pelo governo para diminuir o prejuízo da casa de milhões para as instituições e cortes em todos os setores. A queda na ocupação de leitos foi impulsionada pelas medidas de contenção à Covid-19.
situação que fez com que a maioria das cirurgias e consultas eletivas fossem canceladas, causando um esvaziamento dos hospitais. O Paraná tem 484 hospitais privados, filantrópicos e não filantrópicos, e públicos. São aproximadamente 28 mil leitos no estado do Paraná, sendo 4.300 leitos de UTI. Apenas metade desses leitos estão ocupados hoje, causando prejuízo e dívidas para as instituições, aponta o presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Paraná, Sindipar, e da Federação das Santa Casas de Misericórdias e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná, FEMIPA, Flaviano Feu Ventorim. Ele explica que as associações que representam os hospitais se uniram para propor medidas que evitem o endividamento das instituições e garantir que os hospitais não fechem as portas como consequência da situação. Além da queda de 50% dos leitos nos hospitais particulares e filantrópicos, o atendimento clínico também sofreu alteração. A estimativa do Sindipar é que 60% dos atendimentos foram cancelados desde abril. Essa realidade pode causar uma redução de 30% no quadro de funcionários, demitir 30% dos funcionários, revela Ventorim, sem destacar a possibilidade de novas demissões acontecerem nos próximos dias. O Sindipar está propondo planos de incentivo ao setor para evitar o colapso financeiro, mas ainda não obteve retorno do governo. Abre aspas. A resposta precisa ser urgente para que as portas dos hospitais não fechem com a pandemia, fecha aspas, diz o presidente do sindicato. Ele explica que todos os hospitais representados pelo Sindipar operam com taxa de ocupação reduzida, mas que os custos fixos de cada instituição não diminuíram, o que causa prejuízos ao fluxo de caixa. A estimativa é que o faturamento dos hospitais tem caído cerca de 60%. Situação grave lá no Paraná, nos hospitais privados. Veja só aqui em São Paulo. Rede particular de São Paulo sobe a 80% de UTIs ocupadas após dias de estabilidade. Mas por que subiu as redes de UTI na rede particular? Vamos saber por quê. Essa matéria aqui é recente, né? 19 de maio, né? Acho que 4 dias atrás, né? E aqui tem um resumo da notícia. Na rede privada de São Paulo, internações de Covid-19 haviam diminuído ou estabilizado. Tinha poucas pessoas nos hospitais particulares em São Paulo. Aí o baixo isolamento, pacientes que vieram de fora e leitos para a prefeitura impactaram na demanda maior que subiu. Então quer dizer que o governo do estado, São Paulo, e a prefeitura mandou pacientes para os hospitais já privados para ajudar a equilibrar, né? Senão ia ficar vazio e ia ter prejuízo também aqui em São Paulo. Olha uma coisa interessante aqui, ó. Na rede pública, vou tentar focar aqui para vocês verem. Na rede pública, internação e mortes ligadas ao coronavírus não pararam de aumentar. Engraçado, né? Por que será? Vamos lá, vamos enumerar. 180 milhões, 170, 180 milhões de pessoas usam o SUS no Brasil. Por quê? Porque a maioria é pobre. Então a demanda maior é no SUS. E quem precisa ir trabalhar? Pegar trem, metrô, ônibus, superlotado às 5 horas da manhã. É o rico ou o pobre? O pobre, que usa o quê? O SUS. Por isso que os hospitais privados estão mais vazios.
Quem consegue ficar mais em casa? O rico. O pobre tem que trabalhar. Quem tem uma condição alimentar melhor, uma imunidade, pode ter uma imunidade melhor. O rico consegue ter médico particular, nutricionista, uma alimentação, alimentos melhores. Tudo a favor do rico. Medicamentos mais fácil, um atendimento melhor nos hospitais particulares, pode pagar medicamentos mais caros e tudo isso ajuda na mortalidade ser menor e na internação ser mais rápida, ficar menos tempo no hospital particular se precisar usar, ou nem chegar a usar um hospital particular. E aí, mas os hospitais particulares vão ter prejuízo? Não. Aí a prefeitura, o governo do estado, o governo federal vai ajudar os hospitais particulares a não fecharem as suas portas ou terem prejuízo. Como? Olha aqui, voltamos lá para o início da matéria. O governador João Dória vai alugar 4.500 leitos particulares para pacientes com coronavírus e vai pagar quase 600 milhões de reais por esses 4.500 leitos. Esses leitos vão ser lotados, Clóvis? Bem provável que não. Acho que nem 10%, nem 20% desses leitos vão ser usados. E mesmo assim vai pagar? Vai, porque é um pacote que o governo federal, o governo aqui de São Paulo, através do Dória, fechou com os hospitais particulares. Para quê? Para ajudar os hospitais particulares a ganhar seu din-din. Entendeu a jogada? Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha que interessante. Deixa eu mostrar para vocês esses números aqui. Isso aqui não é do site da Rede Globo. Lá no site da Rede Globo mostra a taxa de ocupação do estado onde eu moro, São Paulo, com 70%, 71% de ocupação das UTIs, né? A taxa de ocupação de leitos de UTIs. Agora aqui eu vou mostrar para vocês desse site, é a publica.org. Isso aqui é do dia, deixa eu mostrar para vocês, dia 21 de maio, deixa eu mostrar a data para vocês. Olha lá, 21 de maio de 2020. Agora eu queria saber qual é que está certo, né? Olha só. Aqui mostra em amarelo, em destacado, 51% de ocupação de leitos de UTI públicos nos estados. Lá no site da Globo, hoje está com 73% dos leitos ocupados em estado de São Paulo. E nesse site, que é de 2 dias atrás, mostra 51% aqui em São Paulo. Será que é confiável os números que se passam na Rede Globo? Que é passado? Será que a Rede Globo não aumenta ali o número? Será que os governos passam realmente o número de taxa de ocupação de leitos nos hospitais do Brasil? Interessante, né? Olha aqui, deixa eu ver se eu vejo Paraná. Paraná não tem aqui. Olha só, Mato Grosso, né? 12%. Olha Minas Gerais, 7,7%. Olha Mato Grosso do Sul, 1,6% só. Interessante. O caso mais complicado aqui é Acre, 100%. Amazonas, 93%. Mas você sabe que esses estados têm pouquíssimos leitos de UTI. Nesses estados aqui, Nordeste e Norte, são os lugares mais complicados. E Rio de Janeiro sempre foi ruim, a saúde lá sempre foi precária. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comece a usar a sua cabeça, não acreditar em tudo que a mídia te fala. Comece a pesquisar, ver os sites, comece a colocar a sua cabeça para pensar. Eu esqueci de falar. Se está 51% da taxa de ocupação de leitos
em São Paulo, para que o João Dória quer alugar 4.500 leitos, se tem só 50% da taxa de ocupação de UTIs no estado de São Paulo? Uma coisa é dispensar. Para que ele quer comprar, alugar 4.500 leitos se só chegou a metade de leitos ocupados em São Paulo? Estranho, né? É complicado, pessoal. Será que esses leitos que os estados vão alugar, leitos de hospitais privados, é porque está lotado os hospitais ou porque é para ajudar a rede privada? Então tá aí uma pergunta que a gente precisa raciocinar para ver qual é a verdade em tudo isso. Fui, pessoal. Chicote neles!